No meio do Saara, encontra-se uma das estruturas mais misteriosas do planeta, que parece que alguém desenhou um alvo no deserto. Do espaço, parece que um olho gigante está olhando de volta. A estrutura Richard, também conhecida como o Olho do Saara, é considerada por alguns como os restos da lendária Atlântida. Há décadas que os cientistas se questionam sobre a sua origem. E agora finalmente temos novas descobertas. Vamos analisar isso de perto com imagens de satélite espetaculares, então fiquem ligados até o final. Sejam muito bem-vindos, pessoal. A estrutura Richard é realmente um fenômeno geológico absolutamente fascinante e poucas estruturas geológicas têm tantas hipóteses diferentes. Escreva nos comentários qual é o seu primeiro pensamento ao ver isso. Como surgiu? Geológico? Artificial? Tenho curiosidade em ouvir suas ideias mais malucas. E se você é tão apaixonado por esses assuntos quanto eu, por que não se inscrever no canal agora mesmo? A inscrição é totalmente gratuita. Você nunca mais perderá um vídeo e estará me ajudando muito. Quem já é inscrito ajuda muito o vídeo deixando um like. 5.000 curtidas é o limite mágico para o algoritmo. Obrigado! Imagine que você é um astronauta na Estação Espacial Internacional e está olhando para a Terra. De repente você vê, no meio das extensões douradas do Saara, uma estrutura circular perfeita com vários anéis concêntricos, quase como um olho cósmico olhando de volta. Essa é exatamente a estrutura Richard, na Mauritânia, e ela é gigantesca com cerca de 50 quilômetros de diâmetro. Essa formação gigantesca é, na verdade, um ponto de referência familiar para os astronautas desde as primeiras missões espaciais tripuladas. Mas, vista do solo, é difícil perceber toda a sua grandiosidade. Dunas de areia, calor cintilante e terreno irregular ocultam sua forma real. Somente do espaço é que a estrutura completa se revela em toda a sua beleza. E foi exatamente essa forma circular perfeita que intrigou os cientistas durante décadas. O que diabos é essa estrutura? Muitas hipóteses circulam na internet, desde os restos da lendária Atlântida, até uma estrutura que só forças extraterrestres poderiam ter criado. A explicação mais óbvia parece ser, a princípio, um impacto de meteorito. Quero dizer, olhem para essa coisa. Tão perfeitamente redonda, tão precisamente estruturada, deve ter sido um impacto cósmico gigantesco, não é? Um meteorito que caiu aqui há milhões de anos e deixou uma cratera enorme. Essa teoria se manteve firme e, honestamente, posso entender bem o porquê. Se eu olhasse lá de cima da ISS e visse esses círculos perfeitos, naturalmente pensaria primeiro em uma cratera de impacto. Mas há novas descobertas, e elas contam uma história completamente diferente. Em novas investigações no local, os cientistas não encontraram nenhum indício de um impacto de meteorito. Nenhum quartzo chocado, nenhuma rocha derretida, nenhum dos vestígios reveladores que um impacto de alta energia teria deixado. Em vez disso, descobriram algo muito mais sutil e, em muitos aspectos, ainda mais impressionante. Uma cúpula geológica profundamente erodida. Cúpula? Imediatamente poderíamos pensar em uma catedral subterrânea de uma civilização secreta. Talvez a capital do povo lagarto. I think emotionally, I've always been a lizard, you know? And now I feel comfortable, finally, in my leathery, scaly skin. Mas o que isso realmente significa? Há cerca de 100 milhões de anos, uma gigantesca bolha de rocha derretida se empurrou de baixo para cima. Imaginem isso como uma enorme espinha geológica na crosta terrestre. Essa bolha de magma levantou suavemente as camadas de sedimentos acima dela e formou uma estrutura em forma de cúpula. O magma em si nunca chegou à superfície, mas arqueou as camadas de rocha acima dele. E então a verdadeira magia começou. O vento, a água e a areia, os três mestres da erosão do deserto entraram em ação. Ao longo de milhões de anos, a natureza desgastou essa cúpula. As camadas de rocha mais macias foram desgastadas mais rapidamente do que as mais duras. As rochas mais duras, como o arenito quartzoso, resistiram à erosão e permaneceram como cristas altas. As camadas mais macias entre elas foram lavadas, formando vales. O resultado é uma seção transversal natural da crosta terrestre, descascada camada por camada em anéis concêntricos. Os anéis externos consistem principalmente em rocha resistente à erosão, enquanto o interior revela camadas mais antigas que antes estavam profundamente abaixo da superfície. As partes dessa estrutura têm, portanto, 100 milhões de anos. A Agência Espacial Europeia capturou recentemente novas imagens espetaculares da estrutura Richard com a missão do satélite Copernicus Sentinel-2. E essas imagens mostram detalhes que antes não eram visíveis. Nas imagens em cores falsas, os cientistas combinam diferentes comprimentos de onda de luz para destacar diferentes materiais e características da superfície. Nessas imagens, os arenitos mais duros, que contêm quartzo, aparecem
aparecem em tons de vermelho e rosa, delineando os anéis externos e as cristas internas. As áreas mais escuras entre esses anéis marcam zonas de rocha mais macia e mais erodida. E aqui vem um detalhe que eu pessoalmente acho particularmente interessante. Pequenas manchas roxas na parte sul da estrutura mostram árvores e arbustos isolados que seguem o leito seco de um rio. A área escura que circunda a estrutura faz parte do Planalto de Adra, formado por rochas sedimentares que se eleva a cerca de 200 metros acima da areia do deserto circundante. Essa areia, por sua vez, faz parte do Erg ou Arane, uma imensa extensão de areia que se estende por centenas de quilômetros até o Mali. A areia também penetra de forma claramente visível no lado sul da estrutura, com o deserto recuperando tudo de forma lenta, mais segura. Ok, tudo isso é super interessante, mas agora alguns de vocês vão perguntar nervosos o que aconteceu com a hipótese de Atlântida. Sim, algumas pessoas realmente afirmam que a estrutura de Richat seria os restos da cidade submersa de Atlântida. Algumas pessoas também afirmam que se deve colocar abacaxi na pizza. Então, nesse sentido, de acordo com o argumento, a estrutura se encaixa perfeitamente na descrição de Platão da Atlântida como uma ilha central cercada por 3 anéis alternados de terra e água. E, de fato, quando se olha para a estrutura de Richard, ela tem uma área central de terra cercada por 3 grandes cristas com depressões entre elas. A hipótese é que essa área ficava anteriormente ao nível do mar e as depressões estavam cheias de água. Como prova, eles citam imagens de satélite que supostamente mostram quantidades significativas de sal nos anéis da estrutura. Isso provaria que água salgada preenchia esses anéis anteriormente. Além disso, a areia circundante mostraria vestígios de um tsunami massivo que teria devastado qualquer assentamento, assim como na Atlântida. parece super interessante, mas é muito provável que não tenha nada de verdade nisso. Por um lado, a estrutura de Richard fica a centenas de quilômetros do oceano mais próximo e não há evidências geológicas de que essa área estivesse ao nível do mar em tempos históricos. Por outro lado, as camadas rochosas ali têm comprovadamente até 100 milhões de anos e são de origem totalmente natural. Não há vestígios de construções humanas, como restos de paredes, cerâmicas ou ferramentas. O sal nos anéis pode ser explicado geologicamente de forma muito mais simples. Trata-se de depósitos minerais de água subterrânea evaporada, como é totalmente normal em regiões áridas. Mesmo os supostos vestígios de tsunami não resistem a uma análise técnica. Os depósitos de areia correspondem exatamente ao transporte pelo vento e à erosão do deserto, e não a inundações marinhas. Além disso, Platão não descreve Atlântida como uma ruína da Idade da Pedra no meio do deserto, mas sim como uma civilização altamente desenvolvida da Idade do Bronze na região do Mediterrâneo. Resumindo, a semelhança é puramente geométrica, e geometria sozinha não faz de um lugar uma civilização avançada submersa. Sim, eu sei, estou sendo um estraga-prazeres. Desculpa, gente. Mas a verdadeira história da estrutura de Richat é, de qualquer forma, muito mais fascinante do que qualquer teoria sobre Atlântida. Aqui temos uma seção transversal natural da crosta terrestre polida milhões de vezes pelo vento e pela areia, que nos revela a história geológica do nosso planeta. Da órbita da ISS, essa janela geológica se abre para nós, um olho gigantesco gravado no Saara que silenciosamente registra uma história profunda da Terra, escrita em pedra. Eu continuarei mantendo vocês informados sobre todas as novas descobertas no futuro. Então lembrem-se de se inscrever no canal agora e deixar um like para que possamos alcançar 5.000 curtidas. E já que estamos falando de descobertas científicas espetaculares, recentemente, pesquisadores realizaram um experimento absolutamente revolucionário na física quântica. Após 100 anos, Albert Einstein foi refutado em uma de suas principais previsões. É isso mesmo, Einstein estava errado. O que exatamente aconteceu e o que isso significa para nossa compreensão da física, eu explico no vídeo exibido no canto superior direito. Dê uma olhada, é muito interessante. Como sempre, no canto inferior direito, há outro vídeo sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.